A todos. O tema que nós vamos abordar hoje em nosso espaço Caminho da Luz é exatamente a reencarnação dos monges tibetanos no Brasil e no Ocidente, culminando com um momento especial do final de ciclo planetário do Projeto Terra. Nós só vamos entender o que aconteceu com o Tibete se nós começarmos a analisar a coisa de uma forma mais cósmica. Primeiramente, nós vamos falar historicamente do que aconteceu com o Tibete depois de 1950, com a invasão chinesa no Tibete. Muito bem. O Tibete, né? O budismo tibetano, o budismo chega no Tibete, né, praticamente no ano de 173 depois de Cristo. Ok? Tem que se lembrar que o budismo na Índia é 500 anos antes de Cristo. Siddhartha Gautama funda o budismo, né, clássico, a partir de Siddhartha Gautama. E essa doutrina, né, por volta de 173 depois de Cristo, ele migra para o Tibete, numa das suas ramificações pelo mundo e pela Ásia, né? Praticamente no século VI, no século VII, é que o budismo torna-se religião oficial do Tibete, né? Se torna uma religião oficial. O Tibete, etnicamente, é um povo muito diferente em costumes, etnia, com qualquer povo da região. Ele é uma cultura própria, um povo próprio, né? Os mongóis tiveram muita influência na introdução do budismo, na estruturação do budismo, né, na Índia. O próprio filho do Khan, aquela coisa toda, que deram um apoio até para a introdução da religiosidade, da espiritualidade no Tibete. Muito bem. A partir de um determinado momento na Índia, no Tibete, o Tibete ele se transforma num estado, tá? Muito interessante. O Tibete chega no seu auge a ter 6.000, presta bem atenção, mosteiros. Tá? No princípio, existia uma divisão entre esses mosteiros, entre os budismos, politicamente, culturalmente. Falava assim, eles tinham uma visão, eles tinham uma conotação com o gorro, né, o gorro vermelho, outro do gorro amarelo, não sei o que tem, essas coisas todas. Aí, na verdade, quando chegou o Dalai, por exemplo, a origem dos Dalai Lama, ou seja, do próprio Estado tibetano ser governado por um líder budista. Ok? Então, basicamente, o Estado do Tibete, o país Tibete, porque na verdade o Tibete nunca foi um país propriamente dito. Ele tinha um governo próprio, mas a China sempre achou que o Tibete era a sua província. Era uma província chinesa, do território chinês. Certo? Nunca reivindicado antes por questões estruturais, por questões políticas anteriormente, mas quando a China vai se tornar comunista, tem todo o movimento comunista, a China então vai reivindicar todo o seu território e unificar seu território dentro da política comunista do governo chinês. Tá? Então, uma das coisas interessantes, uma das mais interessantes que eu vejo no Tibete, o Tibete ele vai se assemelhar ao Vaticano. Só que o Vaticano não tem terra, não tem território, né? Aquele negócio dentro da Itália, né? Mas
vai existir então um governo, né? E a autoridade maior deste governo vai ser o Dalai Lama, ou os Dalai Lama. Ok? A palavra Dalai Lama significa oceano de sabedoria. Então veja bem que interessante. Esse é o sonho da nossa humanidade utópica. Ou seja, nós sermos governados não por políticos idiotas e políticos babaca, extremamente materialistas, pessoas extremamente interessadas no dinheiro, no material, na dominação, no conchavo, essa coisa toda que é típico de político, mas ser governado por um mestre sábio, por um mestre altamente espiritualizado. Né? E o Tibete era assim. Né? E ele tinha sua política por vários séculos. Né? O Tibete foi estruturado dessa maneira. Ok? Muito bem. O quarto Dalai Lama, tá? Deixa eu dar uma explicada para vocês como é que funciona o governo do Tibete. Como é que a sucessão dos Dalais Lamas. Como é que o governo é trocado? Tem eleição direta? Tem? Não. É uma das coisas mais interessantes, fundamentada numa coisa altamente espiritualizada, é quem será o próximo dirigente. Quem será o próximo Dalai Lama quando este morrer? Porque, na verdade, quando um Dalai Lama assume o governo, ele não tem fim, ele vai embora. Até ele morrer. E quando ele morre, não se elege um outro no seu lugar. Não substitui-se o Dalai Lama por um outro. Durante um período entre os Dalai Lamas, existe um período que eles chamam de espera. Um governo interino assume o Tibete, mas esse governo interino ele só vai funcionar até a chegada do próximo Dalai Lama. E como esse Dalai Lama era então esperado? Veja bem, a história tibetana ela é muito interessante porque ela simplesmente é baseada, toda a vida política do Tibete é centrada na visão esotérica do Tibete. Então, veja bem, desde o primeiro Dalai Lama, desde o primeiro Dalai Lama, existe a lenda, vamos chamar de lenda, mas existe o costume ou a verdade, cada um imagina da sua maneira, que ele passou a governar o Tibete. Quando esse Dalai Lama morreu, o primeiro morreu, então havia um espaço de tempo que a humanidade estava esperando a reencarnação desse Dalai Lama novamente. Ele ia reencarnar com a missão de continuar dirigindo o Tibete. Entendeu? Os mestres videntes do Tibete, os monges videntes espiritualistas, eles aguardavam a reencarnação e sabiam quando, como e onde, e razoavelmente aquele ser iria reencarnar de novo. Eles tinham um diálogo com o astral. Então eles esperavam o plano superior, preparar a reencarnação deste chefe de Estado, que novamente iria, por lei espiritual superior, governar o Tibete, não pela lei dos homens. Isso é muito interessante, né? É muito interessante. Então, esse período tinha um governo interino. Aí, quando o Dalai reencarnava, ou seja, na sua segunda vinda como Dalai, acontecia um determinado ritual. Os monges videntes recebiam contato do alto e falavam: olha, nasceu o Dalai Lama num vilarejo assim, assim, assado, em tal lugar do Tibete.
Ele às vezes não nascia por perto, ele nascia longe e tal, numa família simples, humilde. Às vezes nascia numa família mais abastada, não importava. Ele nascia lá. E os monges iriam peregrinar para lá, olhar a criança, ver os sinais, sentir a aura. Mas aí tudo bem. Quando o Dalai Lama atingiu uma certa idade, por exemplo, 5 anos, mais ou menos, 6 anos, estava na hora da comitiva de monges levá-lo para o monastério de Lhasa. Lhasa é a capital do Tibete. Lhasa, o templo de Lhasa, o famoso templo de Lhasa Potala, chamado de Potala, é a morada do Dalai Lama. É um mosteiro de onde o Dalai Lama dirige o Tibete, ou dirigia o Tibete, certo? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês, na abertura ou em algum trecho dele, eu vou colocar as fotos do Potala, as fotos do templo onde o Dalai Lama dirigia em Lhasa. Quando esse jovem atingia 5 ou 6 anos, ia uma comitiva de monges para fazer um teste final, para verificar se realmente aquele menino era a verdadeira reencarnação do Dalai Lama anterior. Perfeito? Então, isso foi feito. Vocês querem assistir um filme que relata mais ou menos o que está acontecendo, como era o Tibete? Chama 7 anos no Tibete. Peguem esse filme na locadora, é um filme com o Brad Pitt, inclusive. Tá? Chama-se 7 anos no Tibete, que é a história real de como esse último Dalai Lama foi escolhido, foi lá encontrado, e como esse era um soldado alemão, na história dele, vai educar, vai fazer parte de um dos educadores do Dalai Lama quando criança. Tá? Então vocês vão ver como é que é a história do Tibete, como é que ele elege um Dalai, como é que eles vão fazer os testes. Então é muito interessante esse filme, porque esse filme mostra claramente como esse Dalai Lama foi escolhido, esse último que está aí. Tá? Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Então, uma comitiva de monges vai até essa família, até essa criança, quando ele está mais ou menos nessa idade, e leva vários objetos do antigo Dalai Lama. Por exemplo, vamos supor, este colar é um colar que está característico do Dalai Lama, tem toda a energia e vibração dele. Sabe o que eles fazem? Eles pegam uns 10 desses colares e espalham sobre uma mesa. Todos iguais e parecidos, com alguma coisa de diferente. E fala para o menino, qual que é o seu? O menino olha e fala, esse aqui é o meu, ó. E ele pega exatamente o colar que foi do ex-Dalai Lama anterior. E assim com um monte de objetos. Para provar definitivamente, sem sombra de dúvida, que aquela criança é realmente a reencarnação do antigo Dalai. E os meninos passam num teste rigoroso, cara. E ele demonstra que é a reencarnação do antigo Dalai. Ele fala, esse aqui é meu. Inclusive, você vai ver nesse filme que ele fala só, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Ele pega um monte de objeto no meio de um monte de coisa, falando que aquilo é dele. E realmente eram os objetos especiais do antigo Dalai Lama anterior. Olha como é que eles escolhem. Aí, feita essa escolha, tirado todas as dúvidas, essa criança é retirada da família dela e levada para Potala. E essa criança, então, vai ser educada, treinada e adorada como o único líder espiritual do Tibete. Ok? E ele vai sentar num trono, desde os 6 anos de idade, ele já bota ele no trono, lá em cima. E ele vai ser educado e treinado para ser o grande líder espiritual e dirigir o Tibete desde criança. Não é interessante? Muito bem. Presta bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Isso é muito legal. Porque é um sonho nosso, esotéricos e espiritualistas, que o governo do meu Brasil fosse elegido pelos espíritos. Fosse eleito pelos espíritos, pela sabedoria, pela luz que ele brilha. E não por essas questões humanas aqui de baixo. Né? Então, realmente, o Tibete é uma coisa muito fantástica. Tem um filme muito interessante, também que eu aconselho vocês a assistir, né? Que
Deixa eu ver mais ou menos o nome do diretor. Eu acho que eu não coloquei o nome do diretor aqui. Ah, tem um filme chamado Horizonte Perdido, tá? Horizonte Perdido, que conta a história de Shangri-La, né? Shangri-La. É um romance, tá? Que conta a história assim, um avião ocidental cai nas montanhas tibetanas. Certo? E as pessoas estão quase morrendo, lá os sobreviventes, né? Puta neve, frio pra caramba, tal. De repente, um grupo de monges aparece, salva aquelas pessoas e leva aquelas pessoas por uma trilha, eles vão andando, 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 até que eles passam por uma caverna, eles entram numa caverna, e vai penetrando, penetrando. A hora que eles saem do outro lado da caverna, eles saem num mundo tropical, totalmente sem frio, sem neve, um lugar belíssimo, maravilhoso, onde vive uma comunidade na luz. Todo mundo numa espiritualidade, numa luz, numa harmonia, com um governo, tudo organizado, com escola, a utopia real mesmo do nosso planeta. O sonho de qualquer ser humano, viver um horizonte perdido. Ou seja, uma harmonia entre os seres humanos, entre os animais, a natureza. Ok? Então, é um filme muito bonito, ele é um musical. Tá? Tem muita música, tem muita coisa no filme, com a Julie Christie, tem duas versões, tem uma versão em preto e branco, mais antiga, e tem uma versão mais moderna com a Julie Christie, né? Com a Julie Andrews, quer dizer, desculpa, que é uma super artista, né? Americana, cantora, uma pessoa incrível. Né? Então, é interessante vocês assistirem também, para vocês verem um pouco da filosofia tibetana aplicada num lugar assim. Mas aqui não tem nada a ver com Dalai, é apenas um romance. Por que Shangri-La? O interessante é que nós conhecemos esotericamente uma cidade espiritual que controla o Tibete. Controla o Oriente, inclusive, todo. Essa cidade astral se chama Shambhala. Também Shan. A palavra Shan, no plano astral, significa água. E é o nome da Terra, sabia? No astral, o nome do planeta Terra é conhecido como planeta Shan. E significa planeta água. E é interessante que as cidades tibetanas, esses tem Shambhala, Shangri-La, que é o sufixo do planeta Terra, do nome do planeta Terra astral. Né? Significa uma conexão profunda entre o plano espiritual e o plano físico. Tá? Muito bem. Vamos continuar. Uma coisa interessante, porque nós vamos falar uma coisa muito interessante para vocês. O tema de nossa palestra é falar por que o Tibete terminou sendo um estado tão espiritual, tão religioso, tão avançado, por que ele termina e o que vai acontecer com a ordem celestial e espiritual desses monges. Esses monges vão reencarnar no Ocidente por um motivo e por uma missão de final de ciclo planetário. Tá? Para levar a luz e a espiritualidade para o resto do mundo no final do ciclo planetário. Muito bem. Interessante que o quarto Dalai Lama, o quarto Dalai. Então, na verdade, se levarmos a sério essa questão da reencarnação, todos os Dalai Lamas é a mesma alma reencarnada várias vezes com a única missão de governar o Tibete. É um espírito único que reencarna ao longo do tempo. Certo? Uma missão de ser um líder espiritual na Terra. O quarto Dalai Lama, ele faz a seguinte profecia. Ele diz que o 14º Dalai Lama seria o último Dalai Lama do Tibete.
que depois disso não haveria mais Tibete. Não haveria mais Estado e por um motivo acabaria o Tibete. E o 14º é esse que está aí. Tá? E realmente vou provar para vocês que não existe mais Tibete. Ele também faz uma profecia muito interessante. Ele diz o seguinte, que esta época, né, os tibetanos se dispersarão pelo mundo. E o sinal é esse, olha o sinal é esse. Quando, olha e fala, quando os pássaros de ferro voarem. Quando os pássaros de ferro voarem e os cavalos andarem sobre rodas, cruzar o planeta sobre rodas. Carros, né? E aviões. E que período nós estamos? Né? E a profecia foi cumprida ou não foi? Muito bem, para vocês terem uma ideia, agora nós vamos falar o que aconteceu com o 14º Dalai Lama e com o Tibete. Este filme, 7 anos no Tibete, vai mostrar exatamente a invasão chinesa no Tibete e a expulsão do Dalai Lama do Tibete. Vai mostrar o Dalai desde a infância, ele vem vindo, certo? Até a idade que ele é expulso do Tibete e os chineses invadem o Tibete. É um filme histórico, até para se estudar e para se ter. Então acontece o seguinte, em 1949 ocorre a grande revolução cultural da China, certo? A China se torna um país comunista. A grande revolução cultural chinesa, destituindo o governo anterior de Chiang Kai-shek, né? E expulsando esse governo do Chiang Kai-shek para as ilhas, para a ilha de Taiwan, né? O que a gente conhece como Formosa, né? Ilha de Formosa ou Taiwan. Então o governo refugiado de Chiang Kai-shek na Revolução Cultural Chinesa, que era um governo capitalista, ele se refugia em Taiwan e forma um governo paralelo em Taiwan e a guerra não continua. Os chineses poderiam até ter invadido Taiwan e destruído tudo. Por isso que até hoje os chineses consideram Taiwan como uma ilha rebelde, como um estado rebelde, pertencente à China. Tá? Mas você vê que Taiwan ali tem um regime totalmente capitalista, desenvolveu umas indústrias, tudo pró-Estados Unidos, pró-Ocidente e tal, né? E vira e mexe, a China está fazendo manobras militares na região ali com a intenção de tomar Taiwan de vez, né? Só não fez ainda por muito pouco, porque não é a hora certa ainda, mas que o chinês está de olho lá, ele vai invadir Taiwan logo logo, como se apossou de Hong Kong, né? Muito bem, vamos ver o que aconteceu. Então, nesse período de tempo, né, a China, em seu expansionismo e domínio do território, da implantação da ideologia comunista, que é uma ideologia, presta atenção, a ideologia comunista é uma ideologia totalmente materialista e não aceita, em hipótese alguma, qualquer controle do Estado ou da população que não seja o governo central. Então, qualquer tipo de religião seria um governo paralelo, seria um dirigente paralelo dos ideais do povo. Como o modelo clássico do comunismo, né, o chamado comunismo marxista, certo? Adaptado por Mao Tse-tung, e a gente chama de maoísmo, tá? Que o Mao Tse-tung vai dar uma adaptada na filosofia marxista e adapta a cultura e os ideais chineses, da política chinesa, e cria o maoísmo, o comunismo maoísta. Tá? Ele escreve a sua famosa cartilha, né, que o povo tem que obedecer e tal, aquela coisa toda, e tenta expandir e controlar todo o território chinês para que todo o território viva intensamente a mesma política. E, por volta de 1950 a 51, os chineses vão reivindicar o Tibete como parte de seu território e de sua cultura, com grande interesse nas minas de minério de ferro que existia na região. Tá?
potencial energético da região. Os chineses sempre ficou muito de olho nessa região, né? Por causa disso. Então, o governo invade o Tibete, tira o Dalai Lama totalmente do poder, tá? Instala um governo interino e destitui totalmente os poderes do Dalai Lama como governador deste estado, desse país. E ninguém no mundo, nenhum outro país no mundo vai acudir o Tibete, certo? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando a Coreia, que era um único país, era a Coreia, houve uma revolução cultural na Coreia do Norte, tentando instalar um regime comunista na Coreia, apoiado pelos russos e pelos chineses, como uma expansão dos seus ideais. O ocidental, os Estados Unidos e o Ocidente, fecharam o pé contra. Não, vocês não vão fazer uma expansão comunista aqui. Mandou tropas, guerra, e fez uma puta guerra, apoiou a guerra, o lado capitalista de resistência à invasão comunista, a ideais comunistas, certo? Então até hoje você vê que essa guerra da Coreia, a Coreia foi dividida em dois, pela metade, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul pró-capitalista. Uma guerra que até hoje não terminou. Um armistício que não foi assinado está lá parado. Okay? A mesma coisa foi acontecer no Vietnã. Quando o Vietnã foi se tornar uma potência comunista, por ideais comunistas, houve uma guerra civil dentro do Estado, apoiado pelos russos e pelos chineses. Mais uma vez, os Estados Unidos e o Ocidente foram lá enviar tropas para defender os ideais capitalistas e impedir que um regime totalmente comunista se instalasse na região. Perfeito? Isso porque os Estados Unidos e o Ocidente tinham um interesse muito grande, estratégico, naquela região específica, tanto da Coreia quanto do Vietnã. Mas, quando a China resolveu invadir o Tibete, eu pergunto, por que os Estados Unidos e o Ocidente também não apoiaram e não foram contra? Simplesmente porque o Tibete era um país sem nenhum interesse político, sem nenhum interesse econômico para os ocidentais. Então, largar lá, deixa, não tem importância nenhuma, vai lá, pode invadir, fica à vontade. Porque o mundo, ele funciona assim, por interesses. De posições, de energia, de acordos e tudo mais. Né? Então, um pouco dessa história do Tibete. O Tibete é conhecido como o teto do mundo. Né? A cidade que fica no teto do mundo, dos pontos mais altos do planeta, na Cordilheira do Himalaia. Né? Quase 5, 6 mil metros de altura, é um negócio absurdo. Né? Muito bem. O que acontece com a invasão chinesa? Presta bem atenção. Quando os chineses invadiram o Tibete, a população tibetana era de aproximada 1,5 milhões de tibetanos. 1,5 milhões de tibetanos. Prestem atenção. Existia, na época da invasão, 6 mil mosteiros ou monastérios. Presta atenção. Os chineses destruíram todos os monastérios. Todos. Para dizer que não todos, hoje, atualmente, desses 6 mil, existem apenas 12. 12. Toda a história e a cultura tibetana estavam nesses monges. É biblioteca, é livros, obra de arte e tudo mais. Os chineses simplesmente sumiram com tudo isso, ou destruíram, ou queimaram, e as coisas que eles achavam que tinham valor, eles venderam para o mundo para pegar moeda estrangeira, para pegar dólar, vamos supor. Eles acabaram vendendo isso para o exterior. Né? Houve uma certa resistência no começo da invasão chinesa no Tibete, uma certa resistência, um pequeno exército que tinha o Tibete, aquela coisa toda, mas fraquíssimo. Os chineses abafaram, destruíram. Até hoje tem mais de 3 mil dissidentes tibetanos presos que são torturados, trabalham em campos forçados, hoje no Tibete. Para vocês terem uma ideia, o ideal chinês era destruir
totalmente a cultura tibetana e implantaram uma cultura tipicamente chinesa e comunista, obedecendo os ideais comunistas, onde a religião não tinha valor nenhum e você tinha que seguir exatamente a cartilha maoísta. Então, o que ele fez para fazer isso? Ele migrou para lá 6 milhões, olha, 6 milhões de chineses. Hoje, o Tibete está totalmente descaracterizado. Não existe quase tibetano no Tibete. E a invasão chinesa, dos chineses, cultural chinesa, destruiu todas as raízes e toda a comunidade e os costumes e a vida tibetana, o meio de vida tibetano. Hoje, se você vai, por exemplo, fazer uma viagem no Tibete, vai visitar Potala, Lhasa, é tudo lá para inglês ver só, sabe? Tudo fachada. O monge não apita nada, não pode fazer os seus discursos, não pode... Sabe, existem algumas coisas que tem lá, mas para visitante. Como o templo de Shaolin na China. Sabe, é uma coisa para inglês ver, só aquela fachada. Mas o monge não apita nada, não pode realmente exercer a sua religião, espalhar a sua religião no povo. Por exemplo, o retrato do Dalai Lama é proibido em todas as residências. Se você tiver um retrato do Dalai Lama, você comete um crime. Bom, em determinado momento, depois da invasão, né, no ano de 1959, no ano de 1959, o Dalai Lama é forçado a fugir do Tibete, senão seria morto. Então ele foge do Tibete e leva com ele cerca de 80 mil tibetanos exilados que vão se exilar em basicamente 3 países da região, que é a Índia, né, no norte da Índia, o Nepal e o Butão. Então os chineses, os tibetanos, eles começam a se espalhar pelo mundo. E cumprindo a profecia do Tibete, lá do 14º, dizendo que os tibetanos iriam se espalhar pelo mundo. Por exemplo, o Tibete não existe mais, o Tibete foi destruído. A cultura, tudo, os chineses invadiram, botaram o chinês no lugar do tibetano e fez os tibetanos sair de lá e o tibetano não apita mais. A religião, a filosofia, isso não existe mais no Tibete. Né? E se existir é uma coisa super secreta, super vigiada pelo governo, você vai preso, é perigosíssimo. Né? Hoje, o Dalai Lama, esse Dalai Lama que está aí, é esse que foge, já jovem na época, ele instalou um governo no exílio. Ele está em Dharamsala, no norte da Índia. Existe uma cidade tibetana onde ele tenta preservar a cultura, os costumes e tudo mais do Tibete. E o Dalai Lama existe hoje muito movimentos de artistas, né? O Richard Gere, o próprio Brad Pitt, um monte de pessoas que viveram essa experiência no Tibete, que apoiam o movimento do Dalai Lama de retornar para o Tibete. Mas isso eu falo para vocês que não vai acontecer. Como profecia esotérica, não vai acontecer. O mundo vai entrar no maior de todos os seus colapsos, que é a grande transição planetária. Vai ocorrer holocausto nuclear, vai ocorrer uma grande transformação planetária, e o Tibete nunca vai ser mais nos moldes como antigamente. O planeta vai passar por um processo muito grandioso. E por causa desse processo grandioso de transição e transformação planetária, e a chegada do Comando Astar e o final do projeto kármico, é que está acontecendo esse... Porque as pessoas perguntam, mas Laércio, como que pode as trevas vencer a luz? Um país, um estado totalmente de luz, governado por seres, vamos por na luz, espiritualistas, ser massacrado e destruído pelas forças das trevas. Como você me explica isso? Muita gente fez essa pergunta para mim. Né? E eu vou tentar responder isso de uma forma totalmente mais cósmica, mais expansiva. Tá? Muito bem. E o Dalai Lama, você vê que ele anda de canto em canto para o mundo, visitou o Brasil. Recentemente ele estava nos Estados Unidos sendo recebido pelo George Bush, até como secretário de Estado, né? Com aquela honra de Estado. Isso causa uma fúria do governo chinês sem precedentes. O governo chinês fez um protesto pro Bush receber o Dalai Lama lá com honras de Estado.
né? Porque ele não governa nada na China, ele não governa estado nenhum, né? Mas tradicionalmente o mundo volta-se para a causa tibetana, certo? E os chineses não têm como controlar isso, porque foi realmente uma carnificina, uma tortura, uma destruição de valores culturais que o governo chinês fez com o Tibete. Tá? Então, realmente, hoje, o que existe é isto, essa situação. E o interessante, veja bem, que hoje nós temos no exílio, distribuído nessas 3 regiões, aí para o resto do mundo, né, nós temos cerca de 200 monastérios construídos ao redor do mundo. Mais centrado nessa região aqui, a maioria deles. E 600 núcleos, 600 centros tibetanos espalhados pelo mundo. Centros da religião tibetana. Né? Que a gente chama... Tem um nome especial, eu não falei ainda da religião tibetana, do budismo tibetano, que é chamado de lamaísmo tibetano. Tá? O lamaísmo é uma forma estritamente tibetana de praticar budismo. Da mesma forma que o Zen budismo é uma forma tipicamente japonesa e chinesa de praticar budismo. Tá? O lamaísmo é especificamente a religião tibetana. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu vou tentar dar uma ideia para vocês aqui. Com a aproximação do final do ciclo planetário, né? Com a aproximação do final do ciclo planetário, o comando astral, o comando do projeto Terra, começou a preparar a humanidade para a grande transição planetária, para o final do ciclo planetário na Terra. E essa preparação acontece, o final da Segunda Guerra Mundial é o marco de um período que a humanidade iria enfrentar terrível. Certo? As 2 guerras foram períodos extremamente terríveis, 2 guerras mundiais. Ou seja, o século XX, o famoso século XX, ele vai ser exatamente, gente, as portas do chamado século XXI, né? Que vai colaborar com o início da grande transição planetária. E quem quiser saber mais informações sobre especificamente sobre essa transição planetária, eu tenho um seminário com 3 DVDs sobre a grande transição planetária especificamente. Mas a história do Tibete, o fim do Tibete, está intimamente ligado, cosmicamente ligado à transição planetária. Bom, a coisa funciona mais ou menos. O Tibete sempre foi, aquela região específica, aquelas montanhas, sempre foi uma coisa que nós chamamos foco de luz planetário. Nesse lugar, planeta, realmente os seres atingiam graus de iluminação, graus de contato com as forças superiores, onde em nenhum outro lugar do planeta se fazia. Nenhuma religião no mundo, nenhuma outra religião no mundo, nenhum lugar do mundo se atingia graus de iluminação e elevação como nessas regiões tibetanas. Então, o Tibete, esses centros foram considerados centros de luz da Terra. De lá irradiava. Ok? Quando está se aproximando o final do ciclo planetário, o comando espiritual sabe que uma grande transformação se aproxima, ou seja, as trevas vai se fazer presente. As trevas vai dominar. Por que as trevas vai dominar? Porque ela sempre dominou, né? O que significa a lei do karma? A lei do karma é especificamente a lei das trevas. O indivíduo, quando encarna, ele vive nas trevas. Ou seja, no final do ciclo, as trevas iriam se autodestruir. As próprias trevas iriam criar um conflito e uma guerra entre si que iria se autodestruir
as próprias trevas. Certo? Então as trevas iriam realmente dominar o mundo. Ou seja, o materialismo dialético. Então, o materialismo, como em geral, as trevas associadas ao materialismo, vai tomar conta do planeta. E essa ação de invasão e destruição do ponto de luz do Tibete já era previsível e previsto pelos... Né? Porque essa luz ela foi preservada. Mas veja bem, nós sabemos que nada é destruído. Quando você destrói o Tibete, mata pessoas, você mata os corpos. Certo? Você destrói os corpos. Mas todos nós sabemos que a alma continua viva. E o controle dessas almas está na mão dos comandos espirituais, dos mentores kármicos. Ok? Então, vou desenhar o que aconteceu. Vamos lá, o nosso famoso modelo, né? As pessoas encarnadas na Terra, o plano espiritual e o comando planetário que está preparando a grande transição planetária. Então, o Tibete, que era o foco de luz, mas era um foco de luz isolado, né? Era um ponto... Quando as pessoas adquiriam um nível kármico razoável na Terra, eles encarnavam no Tibete para receber diretamente o conhecimento da luz, da meditação, da filosofia, certo? Para depois elevar-se às estrelas. E, ou seja, ascensionar. Né? O Tibete era como se fosse um ponto de luz, onde existiria um treinamento profundo para a alma, para o espírito, para ele viver a última encarnação na Terra. Ou uma das últimas encarnações na Terra. Por isso que ele é considerado um centro espiritual avançado, de luz mesmo. Né? Muito bem. Então, quando houve a invasão do Tibete, a destruição, o plano astral já está preparando o final do ciclo planetário, isso é tudo planejado. O Tibete, você vê que se o quarto Dalai Lama fez essa profecia, porque ele sabia lá atrás que isso iria acontecer, e isso tinha um motivo dentro da programação, isso estava programado. Haveria um período onde as trevas dominariam o mundo e essas trevas estariam preparando o seu holocausto, a sua autodestruição. E óbvio, a luz não pode fazer parte disso, né, dessa autodestruição. Ela vai ter que criar a sua posição no mundo. Então, o que ela vai fazer? A luz, nesse momento, o plano espiritual decreta que a luz não vai ficar isolada. Ela vai se manifestar em todo o planeta da seguinte forma. Todos os monges que morreram, ou todos os indivíduos que saíram do Tibete e foram para o astral nessa última geração, veja, os mentores sabem que não tem mais o Tibete para eles encarnarem. Então, por lei maior e lei do comando, esses mestres da luz recebem a missão de encarnar, de reencarnar em várias partes do planeta. Principalmente na América, e principalmente na América do Sul, para preparar, olha, tem uma missão muito especial, preparar a chegada da nova era. Esses mestres têm a missão de preparar a civilização, a humanidade, para a chegada da nova era. Muitos desses mestres da luz estão reencarnando no Brasil, reencarnando no Ocidente, de uma forma geral, e estão sendo grandes professores, grandes instrutores, grandes mestres. E eles nunca dizem quem é. Eles não chegam assim e falam, eu sou a encarnação do Dalai, não sei das quantas. Eu sou a encarnação do Rinpoche. Não. Né? Eles vão fazer o seu trabalho de uma forma invisível, oculta, e a luz vai se manifestar, a luz do Tibete e a luz dos planos elevados se manifesta no mundo através de uma revolução silenciosa da luz. O objetivo desta operação de descer os grandes mestres, de descer os grandes avatares, e vocês podem notar que é muito comum, nós temos aí o Osho, nós temos o Paramahansa Yogananda, grandes mestres na Índia que foram designados pelo alto para vir para o Ocidente trabalhar, trazer a luz para o Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente sempre viveu em trevas profundas. As religiões que nós tivemos aqui, a religião que nós temos aqui, é uma religião de trevas. Não leva ninguém à iluminação, à transição. É uma religião de poder, de dominação.
O Espiritismo, por exemplo, é uma grande revelação. É a chegada de costumes, de contatos que o Tibete sempre teve contato com os espíritos. Os monges tinham um contato aberto, eles eram médiuns, sensitivos, a terceira visão, a mediunidade era uma coisa comum, a projeção astral é uma coisa super comum conversar sobre isso no Tibete. Mas onde se viu falar isso no catolicismo, né? Fala isso aqui no Ocidente. O Espiritismo é, na verdade, a chegada e a inauguração desse posto de luz no Ocidente. É o início. E quantos médiuns no Brasil não se manifestou ao longo da história? Esses bons médiuns, esses indivíduos que abriram portas, você pode ver o Chico Xavier, muitos outros grandes médiuns, com certeza são espíritos de luz trazidos como grande missão. E ainda estão chegando ou chegaram espíritos com este objetivo, com características profundas orientais para trazer a raiz de uma nova linguagem, de uma nova espiritualidade para este momento específico do planeta. Vocês fiquem atentos para encontrar esses mestres, esses seres da luz que estão semeando a luz, trazendo, né, a cultura do Oriente, a cultura do Tibete, a cultura, tirando os rótulos razoáveis, mas trazendo a cultura pura, aberta da luz, sem nenhum rótulo, afinal, para essa nova era. Então, este foi um dos grandes objetivos desses grandes mestres, de reencarnar como avatares dessa nova era. O que os mestres estavam esperando, existe uma coisa que já há muito tempo esperando, o famoso Buda Maitreya. A reencarnação de Buda, objetivamente neste período cíclico da transição planetária, do final do ciclo planetário, para levar a luz ao mundo. Eu acredito muito mais nisso aqui. Eu acredito muito mais, não em um, mas eu acredito em centenas e milhares de grandes mestres da luz que vieram para fazer o grande movimento da nova era, o grande movimento da chegada da luz, e trazer uma proposta extremamente avançada da luz para o Ocidente, para que o Ocidente saia desse materialismo e desse capitalismo totalmente das trevas. Porque nós vamos viver agora, nesse período, exatamente a chamada Terceira Guerra Mundial, que é a Guerra das Trevas. É a maior de todos os conflitos que as trevas irá promover, onde ela própria vai se consumir. Você está entendendo? E os pontos de luz do planeta vão estar afastados desse conflito. O objetivo central é preparar, fazer um chamado. Esses avatares, eles fazem um chamado. O papel do avatar é fazer um resgate. Que tipo de resgate? Separar aqui na superfície da Terra o joio do trigo. Ou seja, separar os espíritos que estão na luz dos espíritos que estão nas trevas. Porque os espíritos, se não houvesse esses avatares, se o plano astral não enviasse esses avatares, as trevas consumiriam todos os espíritos que estariam aqui envolvidos, que teriam a capacidade de despertar a sua luz. Mas esses espíritos estariam sendo destruídos e arrastados e consumidos pelas trevas. Ok? Nas grandes cidades, nos grandes centros, pelo trabalho, pela política, pela televisão, por todos esses modelos culturais que as pessoas vivem 24 horas por dia, como androides, programados para obedecer um mundo, um sistema. Esses avatares fazem um chamado. Eles fazem um chamado para a luz. Este é o papel desses avatares reencarnados aqui, para fazer a última cartada do Projeto Terra neste ciclo. Porque está se aproximando a grande guerra das trevas, o grande conflito das trevas, um período muito negro para a humanidade. Então, essas forças estariam, elas teriam que se instalar mesmo em pontos diferentes, controlados pelo alto, né? E os chineses achando que está destruindo tudo, né? Mas não está destruindo nada, porque a força é do alto, o governo do culto da Terra é no alto, o poder está no alto. Aí esses indivíduos encarnam, os mestres espirituais do plano astral acordam esses indivíduos no devido momento, dão a instrução para eles,
E essas instruções vão ser exatamente cumpridas por esses espíritos que estão na luz e que vão cumprir a sua missão de fazer o chamado. A sua missão de levar esse conhecimento para o mundo e fazer o chamado. Aquelas pessoas que estiverem com um pouco de luz no interior, vai ouvir, vai obedecer ao chamado e vai buscar a luz interior. Então, este é verdadeiramente o papel do fim do Tibete. O Tibete teve um fim porque não seria mais possível conviver com as trevas, isolado naquele ponto. No final do projeto, o Tibete acaba porque as trevas não podem conviver com a luz. E as forças da luz realmente se elevaram. É como se o Tibete inteiro se elevasse, saísse da Terra. Porque não é mais possível existir na Terra neste período. E grandes mestres que recebem a missão de reencarnar novamente em vários pontos do planeta, eles são acordados numa devida idade, e os seus mentores são todos orientais tibetanos, e esses mentores ensinam, abrem esses espíritos para que eles cumpram sua missão aqui no Ocidente. Vocês podem ficar atentos e inconscientemente vocês vão sentir quem são esses avatares, quem são esses seres de luz que estão trabalhando neste momento planetário para a luz do mundo. E essa missão está em andamento. Se você procurar, você vai encontrar grandes mestres, grandes instrutores da humanidade, trazendo um conhecimento totalmente novo, totalmente diferenciado, em várias áreas do conhecimento humano, quer seja na medicina, quer seja na filosofia, quer seja num conhecimento cósmico, pessoas que estão abertas para o espírito. Não são aquelas pessoas reacionárias, materialistas, que insistem no materialismo, negando totalmente a existência do espírito e da alma. Essas são pessoas das trevas, são os líderes das trevas que ainda lutam para que as trevas permaneçam diante do espírito. E outra, tem muitos cientistas, quantos cientistas, materialistas, indivíduos que defendem a matéria, que negam a existência do espírito, que não querem nem falar no espírito. Na física mesmo, nós vemos isso, eu que sou físico, né, que a gente está tentando levar essa física quântica à espiritualidade, trazer espiritualidade. A luta é ferrenha, o ódio de alguns físicos por nós assim é ferrenho. Eles detestam ouvir falar em espírito, em luz, como se fosse uma agressão, né, à sua visão materialista de mundo. Né? Então, vocês vão sentir quem está atendendo ao chamado da luz e quem está atendendo ao chamado das trevas. Essas operações começaram a acontecer logo após a extinção do Tibete. As almas começaram a reencarnar anos depois, já preparando o ciclo da nova era. E esses avatares são, invisivelmente, os precursores da nova era. Os que estarão semeando e plantando os alicerces da era do comando Astar, da era da luz. E tenho certeza que eles vão fazer o seguinte papel, eles vão separar em vida o chamado, eles separam. Esse povo vai se isolar, vai ficar bem clara essa separação. A separação da luz das trevas. Você vai ver que a luz vai começar a se isolar em certos cantos do planeta, em certos pontos, distante dos pontos de conflito. Você vê que todo bom espiritualista não quer ficar na cidade. Ele quer viver em montanhas, comunidades alternativas, ou seja, muito mais parecido como eles viviam no Tibete, né? Ou seja, tem um sentimento ainda invisível de viver dessa forma e de atrair pessoas para esses focos de luz, para que sejam separadas essas pessoas para o grande conflito das trevas acontecer somente com as trevas. E esses pontos de luz estar separados para que karmicamente o resgate kármico seja das pessoas que merecem esse resgate kármico. E aqueles indivíduos que estão mais na luz, ou com sementes de luz no seu interior, possam ser retirados e resgatados do meio da decadência das trevas. Esse é o grande momento planetário e o entendimento do porquê o Tibete foi destruído.
E por que o Dalai Lama hoje anda em todos os cantos do mundo, levando sua mensagem, levando os seus ensinamentos, levando a cultura tibetana, o budismo. Exatamente essa é a missão do 14º Dalai Lama. É expandir o budismo pelo mundo. É levar a luz ao longe do Tibete. Né? E o Dalai Lama sabe, ele sabe que é muito difícil ele voltar para o Tibete. Que seria impossível. Teria que haver uma grande revolução na China, uma grande mudança política na China. Isso não vai acontecer. É muito mais fácil acontecer a Terceira Guerra Mundial do que a China ser destruída praticamente no holocausto nuclear, o mundo ser destruído no holocausto nuclear, do que a China e os chineses reivindicarem a sua política comunista e materialista. Né? Porque o massacre é muito grande. O obscurantismo desses povos, dessa cultura materialista é muito ferrenha. Então não tem outra saída para essa cultura a não ser a autodestruição. Porque elas merecem, elas plantaram isso. Elas não plantaram uma gota de luz, uma gota de espiritualidade. Elas só plantaram assassinatos, destruições, tortura, massacre, morte, domínio ideológico. Domínio ideológico é o pior, cara, porque você impede que as pessoas pensem. Você é uma escravidão psicológica, você não deixa ela ler livro, você não deixa ela acessar as coisas, você não deixa ela ter o conhecimento, não deixa ela ser libertada, se libertar, ser independente. As pessoas têm que seguir a cartilha. Elas têm que ser aquele comunista ferrenho. E vocês que são pessoas mais intelectualizadas, que já estudaram todo esse movimento político, ideológico no mundo, o comunismo na União Soviética, o comunismo na Coreia, o comunismo, você vai ver a lavagem cerebral que é feita no povo, para que o povo aceite essa nova política como a única verdade instituída no mundo. Tá? Então, o meu conselho a vocês é que acordem e percebam que a luz dos avatares está bem próximo de nós. O alto não se esqueceu, não, né, de trazer a luz ao meio das trevas. A luz pipoca no meio das trevas. Você vê que existem movimentos de luz dentro da China, dentro da União Soviética, dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos. Nós devemos compreender que a luz, ela sempre suplanta as trevas à sua maneira. Mas como esse planeta é um planeta kármico, de resgates kármicos, a humanidade que plantou este karma vai resgatar esse karma. E aqueles indivíduos que em vidas anteriores, encarnações anteriores, plantaram luz, estão reencarnados no meio das trevas, eles merecem ser acordados pela luz, porque eles vão ouvir a luz. Internamente, o seu espírito ouve a luz. Então eles vão atender ao chamado desses avatares. Porque esses avatares foram enviados especialmente para fazer este chamado. O chamado da luz. Portanto, é aquele velho ditado do Mestre Jesus. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ok? Então, muito obrigado a todos. Namastê e até um próximo encontro.